se houver a compra de votos dos membros de uma casa legislativa, por exemplo, dos vereadores da Câmara Municipal, para que eles aprovem determinada lei ou ato normativo. Esse fato é suficiente para justificar a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo produzido? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. Imagine a seguinte situação hipotética. Uma determinada lei está sendo produzida, portanto, está em processo de elaboração na Casa Legislativa e interessa diretamente um segmento da sociedade. Vamos usar como exemplo os empresários que atuam em um município. E com o objetivo de facilitar a aprovação desse projeto de lei, há, por intermédio de agentes públicos e também de particulares, a compra de votos dos vereadores. Eles recebem vantagens devidas para que aprovem esse projeto de lei e a lei seja realmente produzida. Por exemplo, uma lei que traga isenção tributária para determinado segmento da economia. Nessa situação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que há contaminação insanável do processo legislativo. E uma vez contaminado o processo legislativo, haverá razões suficientes para a declaração de inconstitucionalidade formal. Isso porque o processo legislativo não deve ser adotado apenas no que diz respeito a regras objetivas sobre as etapas de votação, em relação ao quórum de aprovação, legitimados à propositura, mas também exige que seja desenvolvido em respeito à moralidade administrativa, à probidade da administração e em respeito aos valores que informam o princípio republicano, a ideia de que a atuação dos órgãos públicos, dentre eles o poder legislativo, do município, do Estado, DF, da União, portanto, as casas do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa Estadual, Câmara Distrital e Câmara Municipal, deve sempre refletir a real vontade do povo. A ideia de república significa que a organização do Estado deve servir ao povo e, mais do que isso, deve atender às necessidades e expectativas da população em geral. Portanto, é suficiente, sim, para justificar a declaração de inconstitucionalidade formal, portanto, para atestar o vício no processo legislativo, provas de que houve manipulação da vontade dos parlamentares que atuaram no processo legislativo em razão da compra de votos por meio de oferecimento de vantagens indevidas. Há, nesse caso, insanável inconstitucionalidade e caberá ao Poder Judiciário reconhecer a nulidade dessa lei ou ato normativo criado em razão desse mecanismo de fraude e, portanto, de obstáculo para que se reflita a real vontade da população e que se defenda de maneira proba e adequada à moralidade os interesses da coletividade por meio do processo legislativo. Bom, chegamos ao último podcast programado para o ano de 2022. Eu aproveito para agradecer a companhia de vocês, não só em 2022, mas ao longo de toda a história dos podcasts da Grifon, e informar que em 2023 nós temos vários projetos já sendo elaborados para serem implementados na Grifon Brasil. Você pode continuar acompanhando os podcasts da Grifon, sempre com conteúdo atualizado, de interesse da gestão pública brasileira. Você pode também se matricular nos diferentes cursos de capacitação que a Grifon já tem disponível por meio do EAD Grifon, e eu já antecipo, muitos outros cursos virão em 2023, e também pode sempre sugerir novos produtos e novas soluções para a gestão pública brasileira, que o time da Grifon Brasil está sempre pronto para desenvolver e, na medida do possível, atender às necessidades de vocês que atuam no dia a dia do direito público, no dia a dia da gestão pública, que dão vida e faz com que a administração pública brasileira funcione nos seus diferentes segmentos em todas as instâncias federativas. Muito obrigado pela companhia. Se você ainda não ativou a notificação no nosso canal no YouTube, nossa plataforma de streaming digital, não deixe de fazer isso, porque nós voltaremos em 2023 com força total e com muito conhecimento, muito conteúdo e muitos produtos de interesse de vocês que atuam na gestão pública brasileira, e para você não ficar desinformado e não perder nenhuma das novidades que estão programadas para 2023, não deixe de acompanhar nosso podcast, porque lá e aqui nós estaremos sempre presentes para ajudá-los no que for necessário. Muito obrigado pela audiência e a gente volta em breve. Até lá. Tchau, tchau.